Você já percebeu que às vezes estar todos os dias perto de quem a gente ama pode acabar tirando um pouco do valor da presença? Eu não tô falando aqui de cortar relações ou se afastar para sempre, mas em diminuir o contato diário mesmo, para que cada encontro que se torne algo mais especial. Hoje eu quero conversar com você sobre como a distância, quando ela é saudável, pode fortalecer os nossos vínculos no longo prazo. Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu queria conversar com vocês sobre isso que eu aprendi quando eu vim morar sozinho, já faz mais de um ano aí, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre isso, posso deixar aqui no card. Mas enfim, indo pro tema desse vídeo, eu queria falar sobre que quando a gente vive todos os dias com a família ou com amigos, às vezes quem faz faculdade mora com amigos, como essa relação diária torna algumas coisas automáticas e no longo prazo isso pode acabar desgastando a relação e às vezes até fazendo que vocês briguem sem um motivo relevante, sem uma discussão sem importância nenhuma, É só um desgaste diário que acontece por conta da rotina, por conta daquela convivência diária que se torna totalmente automática e quando você vê, você já não dá valor nenhum para a presença daquela pessoa, Uma pessoa que às vezes você admirava tanto antes, como pode ser seus pais, como pode ser algum amigo, ou pode ser alguma pessoa que você se relaciona, né? E às vezes você convivendo com aquela pessoa diariamente não é o que você esperava, E na verdade, aqui não quero falar sobre expectativas, Eu quero falar sobre o quanto o distanciamento, às vezes, dessa pessoa que você tanto ama, tanto gosta e tanto convive, pode melhorar esse vínculo, essa relação que vocês têm de carinho, Uma pela outra. Então, bora pro vídeo. Então, pode ver, quando a gente vai, às vezes, viajar por um tempo, ou a gente vai visitar uma pessoa que a gente não via há bastante tempo, pode ver que aquele momento se torna muito especial, muito mais. Você vivencia muito mais, você dá mais atenção para aquele momento quando isso acontece, Quando você não vê a pessoa há um bom tempo. Então, uma das coisas que eu aprendi morando sozinho foi isso, que eu percebi que cada um tem que ter o seu tempo, Cada um tem que ter o seu espaço, para quê? Para ter o seu desenvolvimento, O seu crescimento pessoal, ter as suas experiências individuais, E aí depois que a gente entende isso e tal, você começa a querer se distanciar, mas de uma forma saudável das pessoas, porque você não quer mais que aquele encontro que vocês têm todo dia ou todo fim de semana seja supérfluo, Eu quero que quando eu encontrar, por exemplo, algum familiar ou algum amigo, eu quero que a gente tenha novidades para contar um para o outro, a gente tenha experiências diferentes para contar um para o outro e que isso agregue para os dois lados, E quando a gente tá nessa rotina de todo dia você vê as mesmas pessoas e convive, E às vezes acorda, toma café junto, almoça junto, janta junto, dorme perto, acorda na mesma hora. Enfim, essa rotina acaba desgastando esse relacionamento e quando você se afasta, você vê que você começa a enxergar a pessoa de outra forma e às vezes aquela admiração que eu falei antes que você tinha pela pessoa, ela começa a voltar, porque você vê que vocês já estavam numa frequência, diferente. Vocês não estão mais naquela de todo dia a mesma coisa, a mesma conversa e não tem nem mais assunto, O assunto é o do dia ali e acabou. Então, eu achei isso, quando eu me toquei que isso estava acontecendo, eu achei muito massa, entender e ver outra perspectiva que eu nunca tinha enxergado. Eu tenho certeza que você tem aí algum amigo ou algum familiar que acontece isso e você às vezes nem percebeu. E vocês não se veem, às vezes todo mês, às vezes se vê uma vez a cada 6, a cada 9, a cada um ano. E quando vocês se veem é um evento, uma conversa longa e tranquila, Vocês às vezes vão para um lugar diferente, um lugar especial, e aí tudo flui diferente, Não no estresse do dia a dia que você vive e que aquela pessoa vive também, mas isso se torna algo totalmente supérfluo quando vocês estão há um bom tempo sem se ver e quando vocês se encontram, vocês ignoram tudo isso que tem de ruim para
só focar no que é bom. Aí também quando eu falo de afastar, não quero dizer de cortar a relação ou de ficar anos sem falar com a pessoa e depois tentar reatar o contato, porque aí vai ser totalmente estranho, né? Pode ser até que aconteça, mas eu acho que quando a pessoa já não fala mais com você e nem você com ela por anos, eu acho que talvez nunca mais vocês voltem a ter aquele vínculo que existia antes, né? E eu mesmo tenho amigos que passei a infância inteira junto e hoje em dia eu já nem falo mais, porque talvez nossos destinos são totalmente diferentes, né? Cada um quer uma coisa, cada um segue ah, uma profissão ou segue uma carreira que acha melhor, que acha, né, mais interessante. Então, isso vai acontecer, é natural, mas com as pessoas que realmente você tem um contato e você não quer perder isso, né? Não quer dizer que você precisa conversar todo dia, todo mês. Eu mesmo tenho amigos aí que eu converso, às vezes uma vez no mês, né? Uma vez a cada 2 meses a gente se fala e tal, mas e a gente se vê às vezes uma, 2 vezes no ano, mas a gente mantém aquele vínculo que é cada vez mais especial, porque conforme a gente vai vivendo a nossa vida, quando a gente se encontra é um momento ali de atualizar, né? De um passar para o outro, o que aprendeu, o que está fazendo, e, enfim, eu acho isso que tem muito valor. Então, o vídeo de hoje era isso. Talvez fique meio curto, mas eu só queria falar sobre isso que eu achei interessante essa perspectiva de quando você sai da sua casa, você sai da sua bolha, né? Você vê que o que realmente importa nas pessoas, né? Porque eu convivia com a minha mãe e com meu pai praticamente todos os dias, 24 horas, né? Às vezes 1 ou 2 dias no fim de semana que eu não tava, que eu não via eles, né? Mas assim, todo dia, toda semana, toda hora, todo ano. Então vai desgastando e você acaba perdendo não respeito, né? Mas aquele valor que aquele encontro tem, né? Porque se você parar para pensar daqui, sei lá, 20, 30 anos, talvez essas pessoas que você convive hoje não estarão mais aqui, né? Então a gente tem que aproveitar cada encontro desse para prestar atenção, conversar, não ficar só no celular e às vezes a gente, né, ignora as situações porque a gente não tá afim, mas pense nisso, que pode ser a última vez que você vai ver alguém. Então, dê valor para as conversas que você tiver, principalmente com, né, seus avós e tal, porque depois isso não volta mais. Então, e você dando esse espaço, né, para você mesmo ter o seu tempo e as pessoas terem o tempo delas. E quando vocês se encontrarem, vocês viverem ali um evento único, né? Uma coisa diferente do que está na rotina, isso vai gerar saudade e a saudade vai fortalecer ainda mais esse laço todas as vezes que vocês se encontrarem. Então, é isso. Se você gostou desse tema, se fez lembrar aí de alguma pessoa especial que você não fala há um bom tempo, ou se abriu os seus olhos aí para ver algumas pessoas que são próximas, que estão na sua rotina de outro jeito, deixa aí um like, um comentário, se inscreve aqui no canal, fechou? E é isso, até a próxima. Valeu, um abraço.